Graça e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu sempre digo que essa é a melhor noite que Deus nos proporcionou, porque estamos no centro da sua vontade. E a vontade do Senhor é que prevalece em nossas vidas. Irmãos, Deus me conduziu hoje para o texto da carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12. Essa é uma noite maravilhosa. Devemos continuar orando pelo estado do Rio de Janeiro. Estamos no sistema de alerta por causa das chuvas. Devemos orar. Alguns outros estados foram atingidos também, né? Mas sabemos que estamos vivendo também essas mudanças climáticas. Isso também é profético, um tempo de mudanças catastróficas da natureza. Devemos orar, porque é por fé, irmãos. Amém? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, já está no televisor, até o versículo 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. A maior riqueza que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode alcançar é a salvação. É a certeza de vida eterna com Cristo. Nós sabemos que a vida aqui, ela passa muito rápida. Tudo aqui é passageiro. A vida, ela tem um tempo. E esse tempo é o tempo que nós temos que experienciar a presença de Deus, saber como Deus se relaciona e muito mais, irmãos. Permanecermos firmes diante de Deus, porque o apóstolo Paulo aponta aqui para o grande perigo do desvio, da perda de fé, de retroceder, de voltar atrás. O apóstolo Paulo está falando daquilo que cerceia as vidas, as famílias, as pessoas, e são tomadas, de ilusão. São dominadas por sensações, como a Bíblia diz, que é vaidade. Tudo é vaidade, é passageiro. A igreja, ela está edificada na rocha que é Cristo Jesus. A igreja está aqui para proclamar, para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. A igreja foi levantada para proclamar a salvação, para declarar as bênçãos do Senhor no mundo espiritual, para quebrar, anular, desfazer, trazer o reino de Deus para os corações. A igreja tem uma missão que é ganhar almas para Jesus, amém? Nós estamos aqui nos preparando com todas as orientações de Deus, mas no final, o que nós temos por alvo são as almas. É prosseguir olhando para o alvo. É prosseguir sabendo que essa responsabilidade não foi dada aos anjos, mas foi dada à igreja de Cristo Jesus, que somos nós. Meus irmãos, vou muito pela contramão do que muitos estão vivendo, pregando aí. Nós não estamos aqui para enriquecer ninguém.
nem nos tornarmos uma igreja vitoriosa porque temos dinheiro. Nós somos ricos das graças do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. Amém? Essa deve ser a nossa paixão. Essa deve ser o nosso interesse. Esse deve ser o nosso propósito. Paulo estava falando isso, a bem que ele pudesse dizer que estivesse cercado de conforto. Seria muito bom que ele pudesse estar aqui dizendo, nesse texto, que tinha todas as regalias da vida. Seria muito bom se nós ouvíssemos desse testemunho da cidade de Filipe, que Paulo estava numa soberba de grandeza. Não. Ao contrário disso. Paulo está preso. Paulo se dirige à igreja de Filipe, aos filipenses. É uma das mais extraordinárias cartas que Paulo repete de se regozijar no Senhor, de se alegrar no Senhor, de ter prazer no Senhor. E ele manda a igreja que pudesse sentir essa mesma emoção, esse mesmo sentimento, viver realmente um evangelho que nos remeta para as almas, as vidas, anunciar Jesus para quebrar os grilhões do pecado, as algemas invisíveis que estão atando as vidas, que estão prendendo os corações. Paulo fala, não que já tenha alcançado o que é perfeito, mas eu prossigo. E é esse prosseguir na fé, é esse prosseguir sem reclamar, é esse prosseguir dando glória a Deus, é esse prosseguir deixando o que para trás aconteceu, ficar lá atrás e continuar na fé. Continuar palmilhando essa terra, marchando, crendo de que há uma recompensa maior, que essa vida não dá, que essa vida não pode jamais produzir na alma, na família, e ninguém pode sentir aquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. É a maior vitória. Paulo está falando o seguinte, devemos continuar nas tomadas de decisões na fé, porque a única coisa que o cristão tem para vencer o mundo, o pecado, a soberba, a ganância, a única forma que o cristão pode alcançar aquilo que Deus quer é através da fé. Fé em Cristo Jesus. E Paulo está se colocando humildemente, declarando que ele está prosseguindo. Que as cadeias, que as prisões não puderam parar. Era uma igreja vitoriosa. Paulo não tem nenhuma reclamação dessa igreja. É uma igreja que não tem problemas de pecado. São duas irmãs que tinham dificuldades, mas é uma dificuldade doutrinária, não de pecado. Pelo contrário, era uma igreja que ofertou muito na vida de Paulo. E ofertou para os necessitados quando estavam passando fome, os irmãos, em Jerusalém. Foi a igreja que mais contribuiu. E Paulo está falando para essa igreja a respeito deles continuarem avançando, continuarem tomando proporções, avancem, prossigam, porque a cada dia nós temos alguma coisa para vencer. Eu digo que o cristão, ele tem tido vários
apertos do mundo da vida, o cristão, servo de Deus, pastor, dirigente, obreiros, intercessores, visitantes, todos aqueles que são servos do Senhor, têm os apertamentos da vida. São sentimentos que brotam, que as pessoas têm vontade até de parar, têm vontade de voltar atrás. Tem pessoas que foram tão massacradas por causa da vida. São tantas coisas que nos cercam, que vêm de encontro o nosso viver em Cristo, que muitos pensam em desistir. E Paulo está falando aqui, olha, não que eu tenha alcançado, ele fala pelo mérito do seu apostolado e do seu ministério, porque foi o primeiro apóstolo a pregar francamente para os gentios. Foi aquele que mais escreveu e contribuiu para a obra de Deus. Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. É uma permanência. É uma das doutrinas da igreja do Nazareno, que o crente pode perder a salvação. Se você não continuar, o mundo entra, o mundo invade os corações, as almas humanas, de pecado, de vaidade. O mundo entra, principalmente o dinheiro, tem feito as pessoas tomarem um caminho diferente da direção de Deus. O propósito de Deus é que avancemos para que o nome dele seja glorificado. Nas nossas tomadas de decisões, nós não podemos esquecer que o Senhor, ele é o dono da obra, ele é o dono das nossas vidas. É ele que nos dirige, governa, é ele que vai nos direcionando para o seu propósito. E Paulo tem a humildade, a simplicidade de reconhecer que ele está num processo. Nós estamos no processo. Não adianta você ficar com saudosismo. Ah, como eu fazia a obra de Deus, como eu era bom. Esquece, meu irmão, é hoje, é o agora. Nós precisamos caminhar agora. E aquilo que entulhou na tua vida, aquilo que acendeu, né, se ergueu diante de você como muralha, é hora de você derrubar esse bloqueio, esse impedimento, e dizer como o apóstolo Paulo, como estava naquela prisão, possivelmente em Roma, ele diz, eu vou prosseguindo, ninguém pode me parar. A minha vida está nas mãos do Senhor. Minha vida é do Senhor. Entenda que nesse momento, Paulo está determinado. Eu acho incrível. Da onde sai essa força? Da onde consegue transmitir tanta fé, tanta energia, que não seja de uma vida íntima com Cristo, com a palavra, em suas orações, a sua alma extremamente dominada, permeada pelo Espírito Santo. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, versículo 13, mas uma coisa faço, é a determinação, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É muito comum, tenho falado aqui, a nossa mente, ela tem uma saída de praticidade. Se você tem alguma dificuldade, ela vai te proporcionar uma forma de você retroceder. Porque é um mecanismo de defesa, você retroceder. E as pessoas não entendem que quando as circunstâncias se tornam mais difíceis,
nós temos que em Deus encontrar uma força sobrenatural para ultrapassar aquilo que está diante de nós. Então, eu quero que você entenda que ser chamado e viver uma vida com Cristo é ultrapassar pela fé, é avançar, é ignorar as dores, ignorar as frações que a vida propõe em muitas coisas, como a pastora estava falando aqui no momento do ofertório, que ela teve uma redução do seu salário, por quanto havia perdido o trabalho, precisava. Meus irmãos, mas ela continuou. É não olhar para trás. É não ficar preso àquilo que não possa nos alavancar, nos proporcionar uma saída, uma vitória. O mundo está aí perdido, as pessoas estão dominadas pelo mal. O mundo está cheio de gente vazia, perdida. E Deus não vai usar outra coisa, é a igreja. Somos nós. A palavra da vitória está em nós. Nós temos a palavra da vitória. Deus levantando, erguendo, avivando pastores, líderes. Deus trazendo o fogo pentecostal. Dando a visão, direcionamento, humildade, santidade. É vivermos agora no alvo. Não desistindo. Porque a operação do mal já está no mundo inteiro. As pessoas vão colar ao seu lado e vão vir com palavras de fracasso, de desânimo, de desespero. Pessoas vão estar ao seu lado, pensam vocês que vão estar orando por vocês. Não, muitas dessas pessoas vão estar transmitindo forças negativas. Não acreditam, não têm fé. O apóstolo Paulo estava dizendo justamente isso. Olha, eu estou proposto a vencer a todas essas forças e todas essas energias negativas que tendem a me prender. Não consegui, mas eu vou avançando. Porque eu tenho um prêmio da minha soberana vocação. É a promessa. Não tem sido fácil, por quantas pessoas se tornam vítimas de seus próprios algozes. Você não é coitadinho nem coitadinho. Não é coitadinha nem coitadinho. Eu quero dizer que todos nós somos filhos de Deus. Temos que levantar a cabeça e dizer: Senhor, eu estou prosseguindo o alvo. O ser humano tem muitas facilidades de projetar as suas falhas nos outros. Paulo não está querendo de maneira nenhuma dizer alguma coisa que não tivesse feito ou alcançado por causa das pessoas. Pelo contrário, se vocês verem nessa mesma carta, no capítulo 3, Paulo, ele abriu mão de muitas coisas. O versículo de número 6 e 7 diz: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O versículo 8 diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele abre mão de toda a vaidade, de todos os seus títulos, de toda a sua arrogância, apesar que podia arrotar todas essas coisas, mas ele diz: eu considero isso por perda. Nada do que eu ganhei, conquistei, comparado à salvação, para mim, nada disso tem valor. E Paulo diz: considero como esterco. Na tradução no original, no grego diz: considero todas essas coisas que eu conquistei,
como rabino, como alguém que cuidou da lei, como poliglota que era, como alguém que era zeloso pela lei judaica, ele diz: eu considero isso como lixo. Isso não tem qualquer relevância mediante aquilo que fui conquistado. Paulo quis dizer o seguinte: eu não quero viver de títulos, de aparência, não quero viver me jactando, me gabando. Não. Tudo isso eu considero como lixo para viver diante de Cristo. Essa é a maior mensagem. A mensagem é essa: que fomos alcançados por Jesus para vivermos uma vida nele, por ele, porque a maior herança está por vir. A maior riqueza, ela está bem perto de nós, mas devemos prosseguir mediante todas as dificuldades, todas as mudanças e tudo que possa ocorrer. Nada dessas coisas poderá tirar a tua fé e a minha fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos continuar prosseguindo para o alvo. O versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acredito que qualquer pessoa possa se converter. Eu não quero entrar no mérito de discussão de natureza de vida de ninguém, mas eu quero dizer, quando alguém realmente decide por Jesus, não tem inferno, não tem transformação sexual, não tem nenhuma obra religiosa da maldade, não tem o império do mal, não tem o mundo, não tem dinheiro. Nada pode tirar, impedir a pessoa de servir a Jesus. Não tem vício, não tem diabo, não tem carne humana, não tem nada. Por isso Paulo diz, olha, esquecendo-me do que fui cometido, agora eu prossigo para o alvo. Prossigo. Digo aos irmãos que todos nós somos da mesma condição da construção humana. Eu quero dizer o seguinte, todos nós somos iguais. Em outras palavras, ninguém aqui é melhor e nem pior. Todos somos iguais. Significa que nós somos vazados por sentimentos, por ataques de Satanás, por tentações. Nós somos experimentados a fazer coisas que não agradam a Deus. Nós somos vazados a todos esses sentimentos ruins. Mas muito mais agora, nós somos vazados pelo amor de Deus. Para nortear essas forças, para tirar, dirimir todo esse processo que corrompe o ser humano. Essa corrupção humana é uma corrupção porque tira a pessoa do centro da vontade de Deus. Ela tira a pessoa do desejo de amar a Deus, de servir a Deus. E o amor de Deus realmente entrou em nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando em relação, eu prossigo e vou prosseguir, e vou lutando, me esmerando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O mundo precisa de nós. Nós precisamos ter determinação. No decurso da nossa vida, todos nós podemos ter distrações, desejos ímpios, riquezas, fraquezas, nos ameaçam, irmãos, tentam nos sufocar, tentam nos tirar da dedicação de servir ao Senhor. E vou mais profundo ainda, tem pessoas que tiveram dilaceramento dentro do casamento, problemas na família com filhos, problemas financeiros, econômicos, problemas de ordem de abandono. São tantas coisas que podem embrulhar a vida humana, mas devemos prosseguir. Não há nenhuma justificativa. Isso não significa que você tem que parar.
Ah, vai sentir? Vai sentir, porque você é humano. Vai sofrer? Vai sofrer, porque você é humano. Mas prossiga. Isso não é para você parar, nem para eu parar. Devemos prosseguir. Porque o que está nos movendo nos dá força. O que está nos movendo nos capacita. O que está nos movendo é muito maior do que tudo que possa nos apertar nessa vida. Não tem riquezas, nem desejos ímpios, nem o mundo, nem coisas que tentam nos distrair, podem ser maiores do que aquilo que está proposto. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Agora que eu decidi para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu deixo essas coisas para trás. Você entende isso? Essas coisas, os prazeres ímpios, as inflamações mais operantes na vida social, de pecado das pessoas, essas coisas ficaram para trás. Isso não opera mais nas nossas vidas. Isso não tem mais licenciosidade, isso não pode mais dominar as nossas mentes, porquanto agora nós estamos seguindo para o alvo. Essa é a nossa visão. Precisamos entender que o mundo está gritando, o mundo está gemendo, as pessoas mostram aparência, as pessoas demonstram uma coisa, mas é casca pura, por dentro estão apodrecidas. A igreja tem essa autoridade para quebrar o jugo de Satanás nos corações. É o evangelho de Jesus, são as orações. Não pare de orar pela sua família, pelos seus parentes. Não pense que Satanás é o dono dessas vidas, porque ele é abusado, intrometido, ele não é dono de nada. Mas ele se faz de arrogante para dominar as vidas. Mas você tem que continuar orando, pedindo a Deus, visitando, convidando. A salvação é por meio da fé. Pastor não salva, padre não salva, igreja não salva, missa não salva, culto não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E é justamente isso que o inimigo quer tapar os ouvidos, quer cegar os olhos. É justamente operar com a lentidão sobre os líderes da casa do Senhor, sobre os obreiros da casa do Senhor. Ah, não se importe não, deixe isso para lá, cada um que se vire. É esse espírito de mortização do desejo de fazer a obra de Deus. O inimigo não precisa nem se manifestar, é só usar uma mente assim. Pelo contrário, Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, mas eu estou determinado. Estou avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Porque qual é o fruto da salvação, irmãos? Se você planta uma semente de laranja, vai dar melancia? Não. Se você planta manga, vai dar abacaxi? Não. Qual é o fruto da salvação? É a própria salvação. Se você foi salvo, você tem que produzir na sua vida a salvação de Jesus para quem está à sua volta. Você foi salvo para alcançar outras pessoas a serem salvas, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu digo, você foi salvo para salvar.
por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo fala prossigo para o alvo, ele não está subestimando os perigos, mas também ele está dizendo: eu posso alcançar, eu posso continuar, porque eu estou determinado, porque eu estou agora direcionado, porque ele não está somente salvo, mas ele está como instrumento da salvação. Ele quer que os outros também alcancem. O mundo está debaixo do poder iníquo. A velha natureza está sempre dominando as pessoas, vidas que estão no pecado. E as pessoas sabem que o salário do pecado é a morte, mas elas não vão sair dessa condição porque elas podem sair, não. Se não houver realmente o poder do Evangelho, do Espírito Santo, essas pessoas não conseguem desatar as ataduras, as cadeias e as algemas que os prendem. O poder ímpio está dominando o mundo. E nós precisamos avançar para as coisas que estão diante de nós. Não podemos fechar os olhos. Temos que proclamar a salvação completa em Cristo Jesus, nosso Salvador. E é pela fé mesmo. A igreja, ela opera no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo civil. A igreja, ela tem poder para atingir as vidas, organizada, constituída. Ela é tanto um organismo que também ela é uma organização. Nós estamos aqui para alcançar as vidas. O que mais nos interessa é salvação. Jesus está voltando. Falava com o pastor Júlio a respeito disso. Pastor, fosse bom que Jesus voltasse agora. As irmãs estavam louvando e o pastor Júlio falou: fosse bom que ele voltasse ontem. Glória a Deus. Porque é a certeza da salvação. Mas isso não está acontecendo, irmãos, porque existem almas, vidas, que precisamos ainda alcançar. Existem muitas pessoas que precisam de conserto. Existem muitas pessoas que precisam voltar para o reino de Deus. Deus sabe todas as coisas. Às vezes é uma ânsia espiritual nossa, mas Deus está vendo as almas, porque o nosso Deus é misericordioso. Ele quer alcançar ainda. É muito triste ouvir de alguns líderes que hoje já não tem mais aquela aparência como do passado e fica tentando diminuir o trabalho e a obra da igreja. É muito triste. Mas eu quero dizer aos irmãos que a nossa mensagem não pode mudar. Nós não podemos, desculpe, tá? E pela licença poética da palavra, não podemos aliviar e nem amaciar a mensagem de Deus. Porque, pastor, foi muito duro. O irmão pregou muito forte. Não, isso aí também foi demais. Temos que pregar a palavra. Nós não podemos jamais nos compactuar com o pecado, irmãos. Nós não podemos aceitar, por causa de atitudes erradas, nós, muitas vezes, dependendo de quem quer que seja, nós abrimos mão da palavra. Meu irmão, é tempo de conserto. Jesus não voltou por causa de você, sabia? Porque você precisa se consertar. O mundo precisa se consertar. É tempo de santificação. É tempo de acerto, de prestação, mesmo de contas de acerto com Deus. Paulo falando, olha, não que eu tenha alcançado. Não cheguei lá. Mas também
Não parei, eu prossigo. Nós precisamos entender que temos um inimigo da cruz, o inimigo do Evangelho. Precisamos entender que ele trabalha sem parar, usando palavras, usando pessoas, usando sociedade, usando métodos, usando festas, usando todo tipo de instrumentos e ferramentas satânicas para destruir a humanidade. E nós não podemos parar, porque o inimigo não parou, irmãos. Precisamos continuar. Você entende quando Paulo fala, eu estou prosseguindo? Porque nós estamos, a cada tempo que passa, entrando no afunilamento. Significa, estamos chegando no tempo do fim. E não adianta você dizer, eu tenho parentes na igreja, eu tenho irmãos na igreja, meu pai, minha mãe, eu tenho pessoas que estão orando por mim. Irmão, é tempo de você tomar uma decisão. É o tempo da decisão. Nós precisamos trazer uma mensagem de salvação, porque o mundo precisa ser alcançado por Jesus. Quantas pessoas você tem orado para que se convertam? Quantas pessoas? Com seriedade. Quantas pessoas você liga durante a semana, manda uma mensagem convidando para vir à igreja? Quantas pessoas que você conhece que estão fora da vontade de Deus, não fala da igreja não, da vontade de Deus, você tem feito contato e tem visitado? Quantas pessoas? Existe uma forte força para que a igreja fique numa inércia. Muito fácil, falar não quer. A gente não se preocupa mais com as pessoas, porque, irmãos, depois da morte, segue-se juízo. Não tem mais jeito. Hebreus 9:27 fala a respeito disso. E essa é a mensagem. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem apelo, não tem como mais interceder, acabou. O tempo da salvação é quando a pessoa estiver viva. Se ela não está viva, ela não tem mais poder de conserto. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. E essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que nós precisamos voltar a pregar. A mensagem de salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo chama a atenção para a importância do dia de hoje. Pessoas dizem assim, eu vou melhorar um pouquinho a vida, eu não quero falar aqui da vida de ninguém. Se por acaso chegar até você, eu não estou de maneira nenhuma apontando para você, mas o dia da decisão é hoje. Não tem esse, vou esperar melhorar, vou esperar terminar, acabar com isso da minha vida, esse vício sair da minha... Não existe, isso aí é puro engano. O apóstolo Paulo diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, é hoje. O dia da salvação é hoje. Eu vou passar para você, creia. Digo aos irmãos, batismo salva? Não salva. Mas a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Porque a fé, ela fica numa vontade de explicitar. A fé, ela tem a tendência de explicitar, de mostrar. Porque a fé, embora sendo abstrata, ela é sentida, ela é palpável, ela transforma, né? Então,
Quando você diz pela fé, isso tem que dar testemunho na sua vida. E o batismo é o testemunho. Eu digo aos irmãos que batismo salva, não salva, mas faz parte da salvação. É o complemento de toda a justiça de Deus. A Bíblia diz, quem crer e for batizado, e é isso mesmo. Então quero que você entenda que o dia da salvação é hoje, não tem outro tempo. E algumas pessoas dizem assim, pastor, mas como é que eu vou se ainda estou carregando esse peso? Quem tira esse peso, quem tira as maldições, quem lava, quem purifica, quem transforma, é o Espírito Santo de Deus. Não é o tempo, nem o homem, nem tampouco a visão humana. É o Espírito Santo. Nós chegamos para Deus com as nossas bagagens. Nós chegamos para Deus com as nossas tranqueiras. Eu sei, irmãos, muitos irmãos aqui viram transformações aqui de pessoas, muitos irmãos contemplaram pessoas que vieram com suas bagagens, mas deixaram no altar, confessaram a fé em Jesus. Muitos se transformaram em pastores, em obreiros, cantores, saíram daqui, mas vieram carregar de pecado. Tinha irmãos que chegavam na porta da igreja, caíam endemoniados, e hoje são cantores, são pregadores. Glória a Deus! Porque o fruto da salvação é a salvação. Nós não produzimos aqui pessoas, artistas, nós somos todos servos do Senhor. Por isso Jesus mesmo falou e despertou isso na humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim que Deus faz. Você vem com a bagagem, mas venha com a sinceridade, porque Ele vai tirar esse peso. Paulo, ele está falando justamente disso. O dia da salvação é hoje. Nós não podemos perder tempo. Eu faço uma pergunta aqui para você, meu irmão, minha irmã. Você, uma pergunta simples. Você já é batizado nas águas? Se você não é, levante a mão que eu quero conhecer. Quem não é batizado nas águas aqui? 1, 2, 3, 4. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Fique de pé. Pode ficar de pé, isso, fique de pé. Fique de pé, minha sobrinha. Isso. Irmão Jorge. Tem uma missão aqui. Gostaria que um intercessor pudesse estar junto. O irmão Eduardo fica junto com o irmão Sérgio. Um intercessor, pastor, aqui junto com o irmão Jorge. Uma intercessora junto com aquela jovenzinha ali. Isso. Vamos orar por eles, irmãos. Todos aqui já são batizados? Todos são? Tem alguém aqui que ainda não é membro da igreja, batizado, gostaria... Ah, tem a Juliana lá, ó, a Juliana. Ah, tá. Vou pedir uma intercessora para ficar do lado da Juliana lá. Pode estar lá. A irmã Beth, isso. Vamos orar, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês que não são batizados. O culto é para adoração ao Senhor. Mas eu vou dizer com toda sinceridade, o culto é voltado para vocês. Vocês são os mais importantes nesse momento desse culto. E nós amamos vocês. Queremos que o Espírito Santo toque em vocês. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Pedir aqui, em nome de Jesus, a pastora Cristina, para estar fazendo essa oração. Vamos orar por essas pessoas, irmãos. Não vamos orar por nossas vidas, não. Para que o irmão Jorge, para que a Juliana,
a Nicole, essa jovem que está aqui, todos eles sejam tocados, porque a salvação é uma decisão pessoal. E se você estiver afastado da igreja, tá? Pastor, eu quero voltar hoje. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Quero ser membro dessa igreja. Irmão, fique de pé. Vamos orar também por você. Porque não é vergonha, não. Mas se você quiser, assim, pastor, eu quero voltar realmente ao ministério da casa do Senhor, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar também por você. Porque você também é importante nessa hora. Em nome de Jesus. Amado Deus, eterno, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Como teu Santo Espírito ministrou aqui aos corações, Pai, o fruto da salvação é a salvação. Glória a Deus. Então, Pai, essas pessoas que se colocaram de pé aqui nesse momento, Deus, que o Senhor venha, através do seu Santo Espírito, continuar fortalecendo e encorajando essas pessoas a tomarem esse passo para Ti, ó Pai, para que elas venham sim produzir frutos de salvação. Glória a Deus. Pai, a caminhada contigo, ó Deus querido, Deus Santo, debaixo das Tuas asas, ainda que não seja uma caminhada tão fácil, mas pelo poder do Teu santo nome, estamos, ó Deus querido, guardados em Ti. Glória e que essas vidas venham, Senhor, Glória serem a Deus. encorajadas por Ti nesse momento, Glória a tomar essa Jesus. decisão, tomando posse, ó Deus querido, Deus amado, dessa proteção que é estar sobre as asas do esconderijo Glória a do Deus. Altíssimo, Pai. Oh, aleluia. Continua, Deus querido, Deus santo, conduzindo essas pessoas, fortalecendo essas vidas, não deixando que o inimigo venha lançar embaraços para colocar dúvidas Glória no coração de que fazer a escolha por Ti não era a melhor decisão, Senhor. Nós queremos, pelo poder do nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, lançar fora todo este embaraço, aleluia, e esta mentira, Deus querido, Deus santo, da vida dos Teus filhos, e que eles venham permanecer firmes, ó Pai, firmes nesta caminhada, firme nesta decisão. Glória a Deus. Para o batismo, glória Senhor, ao Teu nome, e Senhor. aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que eles venham sair daqui nesta noite convictos, ó Pai, que está na Tua presença, está na Tua casa, é a melhor decisão que o homem e uma mulher pode tomar na sua vida, Senhor. Ah, Deus querido, Deus santo, nós anulamos como voz profética nesta noite, glória a Deus, que toda maldição foi jogada por terra. Nós anulamos como voz profética nesta noite, é verdade, que Senhor, todo embaraço, toda muralha que porventura se levantou até o dia de hoje, já caiu por terra em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Declaramos que os Teus filhos irão caminhar aleluia, contigo, irão sai em nome de Jesus, jornada na Tua presença, oh glória, as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, terão em Ti um escape, terão em Ti livramento. É verdade, Senhor. Ajuda os Teus filhos, ó Pai. Ô Espírito Santo. Firmes, ó Deus. Ô Espírito de Deus. Firmes e constantes, ó Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor. Tua presença reveste os Teus amados. Pai, os Teus eleitos, porque o Senhor já estabeleceu a palavra de salvação. Oh, glória. O Senhor já liberou a palavra desde a eternidade de vitória, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. E nós, como igreja Tua, oh glória, nós declaramos aleluia, a vitória da salvação, oh aleluia, em nome de Jesus. Amém. E aquele que crê, erga suas mãos bem alto e aplauda ao Rei. Glória dos Reis, a Deus. aquele que já liberou a vitória aleluia. Sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Alabachurianda laias. Queria que você se levantasse. Glória. Vence
agradecendo. glória. Porque você recebeu a unção do Aleluia. Senhor essa noite. Amém? Oh, Senhor Levanta a sua mão aí amado. e declare. Oh, Até aqui nos Espírito ajudou de o Senhor. Deus, Por isso, fale isso com fé. que nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? posso todas as coisas naquele que me Diga fortalece. isso com fé. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fale isso. Com Eu e a minha autoridade. casa servimos Com ao autoridade. Senhor. E irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Aplauda ele, seja abençoado em nome de Jesus. Louvemos a Oh, ele. aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós agradecemos a presença do Paulo. Onde está o Paulo? Muito obrigado por sua presença. Cadê o Paulo? Paulo, muito obrigado por sua presença, Paulo. Fernando Peixoto e Jéssica. Deus abençoe. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, com suas famílias, com toda a igreja espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, irmãos. Paz, shalom.